Olá! Hoje no Tributando na Estácio iremos falar sobre os impostos sobre produtos industrializados, conhecido como IPI, e os impostos sobre serviços, conhecido como ISS. Competência é a outorga de poder concedida pela Constituição Federal aos entes federativos, para eles criarem ou majorarem tributos. No caso do IPI, somente a União tem competência para criá-lo, lembrando que a competência tributária é indelegável, ou seja, intransferível. Sendo assim, não pode o ente federado editar norma que atribua a outro ente a competência para criar tributo que lhe foi outorgado pela Constituição Federal. Vejamos as duas situações descritas pela legislação como caracterizadoras do fato gerador do IPI. A primeira se trata do embaraço aduaneiro de produtos de procedência estrangeira. Tal desembaraço se trata da retirada do produto do porto, aeroporto ou do ponto de fronteira. A segunda se trata da saída de produtos de estabelecimentos industriais ou equiparados à indústria. Elemento espacial e temporal do fato gerador do IPI. Elemento espacial identifica o local em que ocorreu o fato jurídico. No caso do IPI, o local é o território nacional, já que é um tributo federal. Ressalvadas as regiões privilegiadas por lei, como por exemplo a Zona Franca de Manaus, é importante destacar que além dos produtos industrializados no Brasil, também incidirá IPI sobre os produtos produzidos em outros países e que foram importados para o Brasil. Elemento temporal. É o momento em que se aperfeiçoa a conduta especificada na norma, ou seja, quando ocorre o fato gerador. A importância desse elemento é identificar qual é a lei que será aplicada para a cobrança daquele fato gerador, sendo utilizada a lei que estava vigorando na data da sua ocorrência. De acordo com o regulamento do IPI, RIPI, artigo 24 do Decreto 7.212 de 2010, são obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte o importador em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço aduaneiro de produtos de procedência estrangeira, o industrial em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que industrializar em seu estabelecimento, bem como quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos que praticar. O estabelecimento equiparado é industrial, quanto ao fato gerador relativo a produtos que dele saírem, bem como quanto aos demais fatos geradores decorrentes de atos que praticar, e os que consumirem ou utilizarem em outra finalidade, ou remeterem a pessoas que não sejam empresas jornalísticas e editoras o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, quando alcançados pela imunidade prevista no inciso 1 do artigo 18 da Lei 9.532, de 97. Base de cálculo do IPI. De acordo com o artigo 47 do CTN, a base de cálculo do imposto é, no inciso 1, no caso de produto procedente do exterior, o preço normal que o mesmo ou seu similar alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em condições de livre concorrência, para entrega do porto ou lugar de entrada no país, acrescido do montante de a. do imposto sobre importação, b. das taxas exigidas para a entrada do produto no país, c. dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis. Seria a base do cálculo igual ao valor do bem vezes os impostos. Inciso 2. No caso de uma saída de mercadoria do estabelecimento que o importador industrial, comerciante ou arrematante, a. o valor da operação em que decorrer a saída da mercadoria, b. na falta do valor a que se refere a linha anterior, o preço corrente da mercadoria ou similar, no mercado atacadista da praça do remetente. 3. No caso de arrematação de produtos apreendidos ou abandonado e levado a leilão, o preço da arrematação. Modalidades de lançamentos. Lançamento por declaração. É a informação prestada à autoridade administrativa pelo sujeito passivo ou terceiros. Como exemplo, cita-se o imposto de renda das pessoas físicas. Lançamento de ofício. A autoridade administrativa tem todas as informações necessárias e suficientes
para registrar a ocorrência do fato gerador, apurar a quantia devida e identificar o sujeito passivo da obrigação tributária. Como exemplo, tem-se o imposto predial e territorial urbano. Lançamento por homologação. O contribuinte faz todo o trabalho que determina o artigo 142 do CTN, verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido. Fundamentação legal do IPI. O Imposto sobre Produtos Industrializados é um dos tributos típicos da sociedade industrial do Brasil. Ele surge com a Lei nº 25, de 3/12 de 1891. O IPI apresenta sobre os seguintes fundamentos legais. Na Constituição Federal, no artigo 150, em seus incisos 1, 2, 3, 4 e 6, parágrafo 1º e 3º, e nos incisos 1, 2 e 3 das normas de competências e princípios gerais especiais. No Código Tributário Nacional, aprovado pela Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, nos artigos 46 a 51, normas destinadas a caracterizar os limites da hipótese do tributo. Na Lei 4.502, de 1964, normas destinadas a instituir o tributo. No Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, o RIP, aprovado pelo Decreto 4.544 de 2002, normas destinadas a regulamentar a instituição do tributo. Competência do ISS. Conforme previsto no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal de 88, compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2º, definidos em lei complementar. Assim, ressalvados os serviços constitucionalmente colocados sobre o campo do ICMS, como, por exemplo, comunicação, transporte interestadual e transporte intermunicipal, qualquer serviço pode ser tributado pelos municípios, desde que definidos em lei complementar. O fato gerador do ISS, conforme ensina o professor Eduardo Sabag, é a prestação por empresa ou profissional autônomo com ou sem estabelecimento fixo de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar número 116/2003, a qual enumera aproximadamente 230 serviços divididos em 40 itens. Desse modo, em face do princípio da estrita legalidade tributária, artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal e artigo 97 do CTN, os municípios, para que possam cobrar o ISS dos prestadores de serviços, devem instituí-lo por meio de lei ordinária própria, que poderá adotar todos os itens da lista de serviços anexa à lei complementar ou apenas alguns deles, sendo-lhes, porém, indefeso criar serviços não previstos nesta norma complementar, sob pena de inconstitucionalidade. O aspecto espacial do ISS é determinado pela Lei Complementar número 116 de 2003, em seu artigo 3º, que assim dispõe: o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 ao 22, quando o imposto será devido no local. Assim sendo, em regra, o elemento espacial do ISS é definido pelo local do estabelecimento do prestador, ou, na falta deste, em seu domicílio, salvo as exceções trazidas pelo próprio artigo 3º, em seus incisos, quando será definido no próprio local. Nessa direção, o artigo 4º, também da Lei Complementar número 116, preceitua o estabelecimento do prestador como sendo local
onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços de modo permanente ou temporário e que configura a unidade econômica e profissional, para tanto, sendo irrelevante a denominação utilizada. Quanto ao sujeito que vislumbra como contribuinte, este posto é ocupado pelo próprio prestador do serviço, nos termos do artigo 5º, também da LC, número 116. Base de cálculo do ISS. Assim como qualquer tributo cobrado em nosso país, o ISS possui uma base de cálculo. A Lei Complementar número 116 de 2003, que é considerada a norma-mãe do ISS, em seu artigo 7º, afirma qual será a base de cálculo desse imposto. Seu enunciado elenca, artigo 7º, a base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Assim, entende-se que o valor acordado entre prestador e tomador será a base de cálculo do ISS. É sobre essa base de cálculo que incidem as alíquotas que, somadas, resultam no valor do tributo a ser recolhido pelo respectivo município competente. Todavia, de acordo com cada legislação municipal, esta base de cálculo poderá apresentar algumas inclusões ou exclusões, sempre respeitando a Lei Complementar número 116 de 2003. 3. São as modalidades de recolhimento do INSS. Podendo ser recolhido mensalmente a partir de uma alíquota que varia de acordo com o serviço prestado, pelo valor estimado pela fiscalização, ou ainda de forma anual, a partir de um valor fixo atribuído a cada atividade. Essas alíquotas podem variar de 2%, que é a alíquota mínima, determinada pela Emenda Constitucional número 37 de 2002, podendo chegar a 5%, que é a alíquota máxima, determinada pela Lei Complementar 116 de 2003. Essas alíquotas vão incidir sobre o faturamento das empresas prestadoras de serviços ou estabelecimentos bancários e de crédito. Fundamento legal do ISS. O ISS tem sua fundamentação no artigo 156, inciso 3, com o artigo 155 da Constituição Federal de 1988 e na Lei Complementar 116 de 2003. Essa foi a primeira e única edição do curso Tributando na Estácio. Espero que tenham gostado. Tenham todos uma boa noite. Vamos, bater lá, vai lá. Deixa eu falar sobre isso. Olá! Hoje no Tributando na Estácio iremos falar sobre os impostos. Olá! Hoje no Tributando na Estácio iremos falar sobre os impostos de... caramba! Olá! Hoje iremos falar sobre os impostos sobre os... Não tem que falar um negócio todo. Pode? Calma, cara. Para falar só, eu vou ter que estudar mais só a base de cálculo do ISS. Só isso. Só isso. E fazer um slidezinho sobre desenho. O que é que tu vai fazer para mim? Pedro, como ele tem uma mentalidade bem melhor, ele fala elemento espacial e de contribuição. Olha, gente, sobrou latinha. Não, a gente não vai gravar. A gente vai fazer tipo uns slides. Cadê aquela propaganda? Aí, mostrar. Sabe aquela propaganda que tem para vereador, que vai falando o que o vereador faz na cidade? Aí estão montando aqueles desenhos e tudo, vai ser quase assim, só que a gente já vai apresentar já com o nosso trabalho pronto. Eu já tive outra ideia. O Pedro começa anunciando. O William Bonner começa a estar anunciando. Gravando, né? Pedro vai anunciar. Vai aparecer. Pedro. Boa noite. Tributando na Estácio em foco. Aí vai lá os slides. Oi, tá gravando?